o entendimento sobre a neurobiologia dos transtornos mentais, ele evoluiu de maneira marcante nos últimos 50, 60 anos. A gente tem um modelo clássico. O que falava o modelo clássico? Ele dizia que apenas um gene, ao ser mutado, era responsável por resultar numa alteração fenotípica característica de uma doença. Ou seja, eu tenho um gene, o gene muda e gera um transtorno mental. Então eu tenho aqui um gene hipotético responsável por um transtorno mental. Esse gene mudava e a sua mudança resultava em uma disfunção neuronal tão marcante, mas tão marcante, que ela era capaz de resultar num transtorno mental por si. Só que pesquisa vai, pesquisa vem, os anos passando e nunca acharam este gene responsável por um transtorno mental específico. Ou seja, os transtornos mentais não são doenças genéticas. Eu não tenho um gene mutado e esse gene vai resultar numa anomalia fenotípica característica, como algumas outras doenças genéticas o fazem. Aí este modelo evoluiu para o chamado modelo endofenotípico. Esse modelo endofenotípico, ele não ousava tanto quanto o modelo clássico. Ele dizia que um gene mutado não codificava, não era responsável por um transtorno mental em si, mas o produto gênico anormal gerava alguma característica ou algum sintoma do transtorno mental. Então eu poderia ter alteração da percepção, levando a uma alucinação, alteração do pensamento, levando a um delírio, algum sintoma psiquiátrico específico. Ou eu poderia ter alguma anomalia, alguma modificação da personalidade, ou poderia ter alguma modificação do afeto, do humor, do temperamento em geral. Também, pesquisa vai, pesquisa vem, anos passando, não acharam este gene que, ao ser mutado, geraria, por exemplo, um humor deprimido, uma alucinação, um delírio, um embotamento afetivo, uma avolição, uma anedonia. Não existe, pelo menos não achou-se até hoje, um gene sozinho que, ao ser mutado, ele por si só gerasse um sintoma psiquiátrico, gerasse uma disfunção grande no circuito neural, capaz de gerar um sintoma específico. E aí chegamos ao modelo da epistasia. O que é epistasia lá da genética? Epistasias são quando alelos, são quando genes interferem na expressão de um fenótipo. Então eu tenho o gene A, eu tenho o gene B e o gene C. Eles vão, ao interagir entre si, gerar uma expressão fenotípica. Então eles viram que o fenótipo básico de uma doença, de um transtorno mental, ele não é dado por um gene, por dois genes. Ele é dado por vários genes específicos. Assim, os genes, como a gente bem sabe, um gene não codifica um transtorno mental, um gene não codifica uma anomalia psiquiátrica, um gene não codifica um sintoma psiquiátrico, um gene codifica proteína. Logo, essas proteínas anormais que causarão uma série de efeitos que a gente vai ver aqui, que podem ou não, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não vão levar a alterações neuroquímicas profundas capazes de resultar numa alteração profunda em termos de transtorno mental. Então, um gene, como a gente sabe, ele codifica proteína, ou no máximo, ao ser mutado, ele codifica, ele gera uma anormalidade sutil. Então nós temos genes que estão relacionados com uma seleção, a maturação, a migração, a neurogênese, a sinaptogênese, a diferenciação de neurônios. Esses genes são mais importantes e ao serem mutados, eles podem gerar alterações mais profundas. Mas no geral, eu tenho genes que codificam enzimas metabolizadoras. Eu tenho genes que codificam transportadores de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Eu tenho genes que codificam várias proteínas de uma via de transdução. Genes que codificam, por exemplo, a adenilato ciclase, que é uma enzima muito importante. Genes que codificam a fosfolipase C, a PKA, a PKC. Então eu tenho várias enzimas, eu tenho vários genes que são codificados
que geram proteínas específicas de várias vias de transdução, que são necessárias para uma boa comunicação interneuronal, ou seja, entre um neurônio e outro. Eu tenho genes que são responsáveis pelo mecanismo de plasticidade sináptica, porque as proteínas que ancoram uma sinapse na outra, elas precisam estar expressas no momento adequado. Como eu mostrei lá no começo do curso, por exemplo, para um mecanismo saudável da exocitose, eu preciso das VAMPs, das SNARs, de várias proteínas que ancorem a sinapse, que ancorem as vesículas. Ou seja, eu preciso de várias proteínas de suporte, até para o aspecto morfológico da estrutura, que vai repercutir funcionalmente. Até porque, em fisiologia, em bioquímica e em biologia, nós temos sempre uma morfologia funcional. Muitas vezes, a funcionalidade decorrente é consequência da morfologia. Tem o maior exemplo, o exemplo crasso, as proteínas. Como é que eu altero a função de uma proteína? É alterando a estrutura da proteína. Ao fosforilar, ao acilar, ao mudar a estrutura quaternária da proteína, eu a torno mais ativa ou menos ativa. Estou falando no caso de enzimas, por exemplo. Também tem os genes que codificam a síntese e transporte interno de organelas e de vesículas como um todo. Então, eu tenho as proteínas dos microtúbulos, por exemplo, a proteína Tau, que é uma colinha para os microtúbulos. Ela, ao ser hiperfosforilada na doença de Alzheimer, ela leva a um quadro de neurodegeneração, junto, obviamente, com outras consequências dos oligômeros peptídeos beta-amiloide, dentre neuroinflamação, disfunção da LTP, que é a potenciação de longa duração, disfunção mitocondrial, e isso tudo vai evoluir para um fenótipo neurodegenerativo, que é característico da doença de Alzheimer. Não tem uma alteração de gene que causa um transtorno mental em si. A gente tem algumas doenças, não mentais em si, mas neurológicas, por exemplo, a doença de Huntington. A doença de Huntington, ela é uma doença genética. Você tem uma mutação do gene que produz a huntingtidina, que é uma proteína. Várias cópias da huntingtidina podem gerar uma doença neurodegenerativa chamada doença de Huntington. Então, a gente tem algumas coisas pontuais, mas na grande maioria dos casos, e se tratando de transtorno mental, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, borderline, e assim vai, não temos um gene. O que, como a gente vai ver, a gente tem uma conspiração de vários genes que dão o quê? Primeira coisa, susceptibilidade, vulnerabilidade. A partir dessa vulnerabilidade, o que eu discuti ontem, interagindo-se os fatores ambientais, por meio da epigenética, eu tenho a eclosão de um fenótipo de um transtorno. E os transtornos, eles não nascem em si como transtornos. Eu tenho sintomas que vão aparecendo primeiro, até eu formar a entidade nosológica que eu chamo de esquizofrenia, a entidade que eu chamo de depressão. Então, um indivíduo que, por exemplo, vai evoluir para uma depressão, ele começou antes com insônia, mas ele não tinha alteração de humor ainda. Mas a primeira desregulação base dele foi no circuito do SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente, que gerou insônia. Aí depois ele foi diminuindo, foi progredindo, aí ganhou um outro sintoma. Aí ele foi progredindo e ganhou um outro sintoma. Aí quando eu tenho um conjunto de sinais e sintomas, eu agrupo numa entidade nosológica. Então a serotonina, a dopamina, todos os neurotransmissores e os seus receptores, eles modulam os diversos circuitos. Por exemplo, um exemplo assim, se eu perder, por algum motivo, se eu perder o DAT, o transportador de dopamina, o NAT, o transportador de noradrenalina, consegue promover uma certa captação de dopamina e ele supre em partes. Então a mutação do DAT não vai, claro que vai diminuir o processamento da informação. Então, o que a gente chama em termos neurocientíficos é assim, são várias mutações que vão causando alterações no processamento das informações em circuitos cerebrais, até chegar num ponto, no limiar, que vai desregular totalmente. Porque se eu perdi o DAT, tem outra coisa que compensa. Entendeu? No caso, o NAT. Aí eu perdi uma outra coisa. Aí a compensação,
A resiliência já diminui. Isso perdi geneticamente falando. Eu já tenho 2 genes de susceptibilidade. O exemplo que eu vou dar quando eu for falar de esquizofrenia é o exemplo de uma mutação na catecol-ortometiltransferase na CONT, que faz com que ela metabolize a dopamina mais rápido. Aí a dopamina no córtex dorsolateral metabolizada mais rápido gera uma disfunção que vai resultar nos sintomas negativos, sobretudo. Então, às vezes, eu nem tenho menos dopamina. Ela só é metabolizada mais. Menos no sentido assim, o neurônio produz normal. Só que é metabolizada mais. Aí, se eu somar uma mutação na CONT, na catecol-ortometiltransferase, com uma mutação na metileno tetrahidrofolato redutase, que é uma enzima que leva à produção lá da dopamina, aí eu já vou ter um problema na produção da dopamina somado com um problema na metabolização da dopamina. Aí eu reduzo demais o processamento de informação no córtex dorsolateral, posso ter um déficit na memória de trabalho, aí vou ter perda de interesse, embotamento afetivo, e aí vai começando. E essa disfunção dopaminérgica vai repercutir em outras disfunções, numa disfunção glutamatérgica, numa disfunção dopaminérgica em outro local. Por isso que muitas doenças elas são progressivas. Transtorno bipolar, se você não tratar, ele pode ir piorando. O paciente vai descompensando e o tratamento vai ficando mais refratário. O paciente que tem muitas oscilações em mania e depressão, e ele não se trata, a cognição dele vai deteriorando. 10 anos não tratado, quando ele for tratado, ele pode não responder da mesma... Ele não vai responder da mesma maneira. Também, a disfunção de circuitos vão levar a algum grau de neurodegeneração, mas não é uma degeneração como Alzheimer e como Parkinson. Não, assim, mas não necessariamente a pessoa nascer com ela é genética. Pode ser congênita. O que é congênito? Foi adquirido durante a gravidez. Então, aí é a epigenética ainda. A epigenética começa a partir da concepção. O genoma do zigoto foi estabelecido, juntou o genoma do pai, juntou uma parte do genoma do pai com parte do genoma da mãe, formou uma nova entidade. A partir dali, se não houver mutação, é só epigenética. Entendeu? Então a epigenética ela começa atuando na barriga da mãe. E as teorias mais atuais do autismo dizem que começa na barriga da mãe. Não é genético por mutações levam ao autismo. Do mesmo jeito da esquizofrenia, do mesmo jeito da depressão. Mutações levam a alteração de circuitos que levam à suscetibilidade ao autismo. E aquilo que eu disse, falando da psicopatia, você tem medicamento para depressão, você tem medicamento para esquizofrenia, mas você não tem medicamento para psicopatia. A psicopatia que eu digo é para corrigir, você pode sedar, você pode impedir ou controlar alguns ímpetos do psicopata. Mas você tirar a psicopatia dele, que é um transtorno da personalidade, você tirar a personalidade psicopata dele, você não tira. É aquilo que eu falei, você não tem medicamento que dê aquilo que ele não tem. Porque é que ele não tem empatia. Ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele não pensa nas consequências do outro. Será que poderia acontecer comigo aquilo? Será que aquilo poderia acontecer com minha mãe, com meu pai, comigo? Ele não pensa nisso. Então não tem medicamento que dê. Nem psicoterapia. Não tem como ele ter. É incurável. Não tem. Ele pode ter controle no sentido... E tem graus de psicopatia, né? Nem todo psicopata vai ser assassino. Nem todo psicopata vai ser... É uma fração dos psicopatas. Eles são serial killers. E tem gente que faz o mal e não é psicopata. Porque ele entra numa espécie de... Por exemplo, você acha que um cara que desvia, 100 milhões de hospital. Ele sabe que a gente vai morrer. Entendeu? Para ele não sentir nada, ele tem que ser um psicopata. Para ele conseguir dormir em paz. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, ele entra no convencimento. Não, ninguém vai morrer, não. Não, eu tirei 100 milhões, mas o orçamento da saúde é 10 bi. Não vai faltar. Ele se engana. Se ele realmente tiver certeza, e às vezes ele pode se enganar no ponto de acreditar no que ele está falando. Não, eu só peguei 1 milhão ali, eu só recebi tanto. O termo mais antigo que usava era sociopata, né? Não tem mais que atribuir a esse pessoal. Então,
a pessoa entra no convencimento, ele é normal. É a mesma coisa de pessoas menores. O cara aceita um suborno ali. Ele não. Como estava falando, o cara da prova do Detran. O cara me dê R$200, aí que você passa. Mas ele pode pensar assim, não, mas minha mãe está precisando de um medicamento. Esses R$200 que eu estou aceitando aqui é para uma coisa boa. Tá entendendo? Começa assim. Aí ele fica no ciclo de dizer... Aí depois ele, não, mas eu vou viajar com minha família. Pegar uns R$500 aqui. Tá entendendo? Então, teoricamente, ele fica encontrando uma finalidade que explique aquele comportamento antiético dele. O cara, não, eu tirei 1 milhão aqui, mas eu construí uma creche ali. É um mecanismo de defesa psicológico. Ele está se resguardando. Aí já é psicopata, Tem diversos estudos que diz que 40%, 30%, agora não sei lembrar o número exato, mas dos nossos presidiários são psicopatas. Entendeu? Então tem que ter uma intervenção de saúde mental nesse pessoal, não só de encarceramento. Por exemplo, você pega também um soldado, que ele vai para uma guerra, e ele mata 100. Se ele for normal que eu diga, se ele não for psicopata, ele volta e a chance dele ter um transtorno do estresse pós-traumático é grande. Entendeu? Geralmente essas pessoas normais, sobretudo adultos, submetidos a essas coisas de ter que matar 100, 200 pessoas, elas vão, ou elas têm uma mudança brusca de personalidade, tem um embotamento, pode não sofrer um transtorno de ansiedade, mas elas mudam a personalidade. Elas vão ter alguma alteração. Em termos de psicopata clássicos, por exemplo, a gente tem o maníaco do parque. Ele provavelmente tinha um transtorno impulsivo, sobretudo quando ele levava as vítimas, e ele, compulsivo, impulsivo, e ele era extremamente inteligente. Ele era. Pra você, não sei se vocês sabem da história, só um parênteses, em 2 minutos aqui. Ele ficava no metrô observando a vítima. Ele não abordava de primeira. Ele passava, porque a maioria do pessoal que vai em transporte, a maioria das pessoas que vão em transporte público vão sempre, né? Aí ele via, não, aquela menina ali é uma estudante de direito. Aí ele ficava observando, via os livros e tudo. Com 5 dias depois ele aparecia como um professor de direito. Então ele entrava analisando os livros e ele chegava com um perfil que ele sabia que a vítima... Porque ó, você imagina assim, o cara lhe aborda no metrô. E ele conseguia levar as vítimas dele para um canto deserto, no meio do mato. O cara desse ele tinha que ter muita lábia. Então, ele chegava, ele envolvia as mulheres num contexto que a mulher dizia, esse cara é fantástico. Aí ele falava, vamos ali depois tirar foto, vamos não sei o quê. Aí a mulher ia. Então é isso que eu estou dizendo. Porque nem sempre eles têm déficit cognitivo no sentido de falta de inteligência. Entendeu? Mas, por exemplo assim, o estadista... Eu entendi. É porque a psicopatia, como qualquer comportamento, é um espectro. Todo mundo tem algum quê de autismo. Não tem um indivíduo que é só autista no sentido... Você tem um espectro autista. E o cérebro, ele passeia nesse espectro. Do mesmo jeito, o espectro psicopata. O cara, ele vai pautar o quê? Análise técnica. As pessoas não vão gostar, mas eu tenho que ter... Então ele tem que, digamos assim, dissociar a emoção da decisão nesse contexto. Mas nem sempre ele vai ser psicopata em si. Mas vamos voltar aqui. Então esse é o modelo epistático. Ele diz que os genes, eles, quando são mutados, e muitas vezes nós temos pelo menos uma mutação, eles geram anormalidades moleculares sutis. E como eu nasci com aquilo, ou melhor, como eu fui gerado na concepção com aquilo, o meu corpo, ele sempre vai compensar. Na grande maioria das vezes, ele vai compensar. O nosso corpo, ele sempre trabalha com fator de segurança. Nós temos 2 pulmões. Nós sempre captamos mais oxigênio do que precisamos. O nosso coração bombeia mais sangue do que a gente precisa. Com 4 litros de sangue, a gente viveria normal, mas o nosso coração bombeia 5. A nossa hemoglobina liga mais oxigênio do que precisa. Os nossos rins filtram mais sangue do que precisam. Nós sempre trabalhamos com um fator de segurança para mais. Numa fenda sináptica sempre é jogado mais neurotransmissor do que precisa. Sempre a célula expressa mais receptor do que precisa, os chamados receptores de reserva.
Então o nosso corpo ele sempre trabalha com um fator de segurança, justamente para que quando um processo der errado, outros compensem. E existem muitos sistemas de redundância, ou seja, uma via bioquímica, uma via de transdução a B e a C, a A faz a mesma coisa que a B, ou a A faz a mesma coisa que a C, ou se eu tenho 10 vias de transdução, por exemplo, 2, 3 vão fazer basicamente a mesma coisa, porque se eu tiver um problema na A C toma de conta. Então, quando eu tenho uma anormalidade molecular sutil, no neurodesenvolvimento do cérebro, ele compensa isso. Ele compensa de maneira gritante e eu acabo nem percebendo em termos de déficits psiquiátricos ou neurológicos. Não tem. Vamos entender melhor esse modelo da epistasia aqui, ó. Então, pessoal, era isso. E se você gostou das aulas aí, se inscreve no canal e deixa aquele like. Vamos aqui então às referências. Eu gosto muito para essa parte de doenças fisiopatológicas, né? Essa parte fisiopatológica para transtornos mentais, para neurobiologia em geral. Eu gosto muito desse livro aqui, Bases Biológicas dos Transtornos Psiquiátricos. O DSM, óbvio, também, Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, o Dalgalo Rondo também, muito bom. Também tem esse, Neurobiologia dos Transtornos Mentais, Neuropsicologia dos Transtornos Mentais e o CID-10, né? Que traz dentro dele o DSM-5, por exemplo. E a biografia em termos de neurociência em geral, esse Neurociência da Mente e do Comportamento aqui, do Roberto Lente, também muito bom. Neurociências do Beer, também um livro excelente. A Bíblia da Neurociência, que é o Princípios de Neurociências do Kandel. Esse Neurociências Ilustradas também é bem didático, muito bom. E os 100 bilhões de neurônios do Lente também um livro muito foda. E esse Neuropsicologia, também um livro muito bom. Também tem outro aqui que eu não cheguei a colocar, mas também indico ele, que é o Neurociências do Purvis. Também é um livro muito bom. Professores de fisiologia são apenas células falando de células. Então, um merchanzinho aqui, ó. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, só colocar o professor Acleirton ou a Fisio Underline, que são as minhas redes sociais, que é o canal do YouTube, né? Aqui é o canal do Telegram, tem 2 canais, você pode entrar lá também, sempre coloco algum conteúdo. Estou fazendo alguma coisa lá, aviso das lives também por lá. E aqui são os cursos online, ó. Você tem o curso de Fisiologia Endócrina, Hormônios e Metabolismo, Fisiologia da Nutrição e Exercício, Neuroanatomia Clínica, Neurociências, que é de Neurofisiologia de maneira geral, Psicofarmacologia também, Introdução à Farmacologia, Fisiofarmacologia, que mistura farmacologia e fisiologia, Farmacologia Autonômica, aqui ó, do Sistema Nervoso Autônomo, do simpático, do parasimpático, Fisiologia e Patologia Cardiovascular, Farmacologia Cardiovascular e Imunologia, que são os cursos da Afísio. Aqui é essa plataforma, só colocar afisiocursos.maestras.com que você dá uma olhada lá nesses cursos que eu citei. E aqui são os e-mails para contato também, mas pode mandar um direct lá no Instagram, qualquer coisa. Vou deixar um comentário aqui no vídeo. É isso, meus queridos, e até a próxima.